Olá, esse aqui é o vídeo sobre a tarefa 2, tá? A conclusão do semestre. Vão ser 3 vídeos, né? Um vídeo para a tarefa 2, um vídeo para a tarefa 3 e um vídeo para a tarefa 4. Começando pela tarefa 2, então, ela falava aqui sobre a criação de banco de dados. Ele contemplava aqui algumas coisas sobre a criação e uma associação de banco de dados às planilhas, né? Uma forma mais primitiva, mas não tão distante da realidade. Ele falava que também da utilização do PHP MyAdmin dos comandos SQL, né? Então, primeiro, para a parte da associação do banco de dados à planilha, para a gente ter uma noção de banco de dados e planilha, a gente pode ir aqui, por exemplo, no Gmail, né? E fazer uma planilha Google. E aqui nessa planilha Google, digitando alguns valores e tendo acesso aqui a algumas tabelas, né? Colunas, uma versão aqui de matriz, né? Aí já consegue ter uma noção de banco de dados, né? Se eu selecionar essas várias colunas aqui, por exemplo, juntar elas, ó, e nomeá-la como usuário, por exemplo, como um tópico de usuário, né? E dizer que esse aqui é o ID, esse aqui é o nome, esse aqui é o e-mail e essa aqui é a senha, por exemplo, a gente já tem aqui um tópico, né? E algumas informações atreladas a esse tópico. No ID eu poderia botar, por exemplo, 1, 2 e 3, né? O nome poderia ser Gabriel, poderia ser Thomas, poderia ser Pedro. O e-mail poderia ser o e-mail deles, né? gabriel@gmail.com, alguma coisa assim. A senha poderia ser 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, a gente já consegue relacionar aqui tópicos, né? E esses tópicos aqui relacionar informações a eles. Poderia criar um outro tópico, por exemplo, chamado endereço. Fazer a mesma coisa, né? Junta tudo. Ó, tópico chamado endereço. Aqui poderia ter rua, aqui poderia ter bairro, aqui poderia ter casa, aqui poderia ter complemento. Aqui poderia ter, por exemplo, um usuário underline ID, né? Fazer uma memória ao usuário, né? A outro banco. Tem esse banco usuário, tem esse banco endereço, por exemplo. Rua X, bairro Y, casa Z, complemento C, por exemplo. E de quem é tudo isso, né? Do usuário 1. Do usuário correspondente ao ID 1. Então tudo seria do Gabriel, por exemplo. Né? Então aqui já consegue ter uma noção mais simples, mas também muito próxima da realidade do que seria um banco de dados associados. Né? Pois bem, as outras partes nós precisamos contemplar a parte do PHP, né? E do SQL. Se a gente for no Infinity Free, que é o site que a gente está usando, ou pelo menos que eu optei por usar, se a gente criar uma conta, a gente vai ter acesso ao nosso painel de controle. O Infinity Free ele ajuda a gente, né, a criar banco de dados e a conseguir criar um site. E se você criar a sua conta, vai ter acesso aqui ao painel de controle, né, da sua conta. E dentro do painel de controle, já vai ter acesso ao PHP MyAdmin. No PHP MyAdmin, ele permite a gente conseguir criar, né, e manipular aí, bancos de dados. Então, quando a gente cria um banco de dados, né, eu criei aqui o meu banco e conectar a ele, a gente vai estar aqui dentro e a gente vai poder criar, né, um banco de dados quaisquer, por exemplo. Então a gente vai ter aqui já ter essa opção SQL, né, para a gente mexer com SQL direto, ou usar o PHP MyAdmin, que é essa estrutura toda em si, né. Aqui embaixo, por exemplo, em criar tabela, a gente pode botar qualquer tabela. Aqui a gente pode botar, por exemplo, usuário 2, né, e apertar aqui em executar. Se a gente apertar em executar, ele diz ali, né, número de colunas 4. E a gente pode criar aqui, por exemplo, nome, ID, né, aqui pode ser o nome, né, essas são as colunas. Aqui pode ser e-mail, aqui pode ser senha, por exemplo. Aqui tem um tipo de variável, inteiro, né, o ID ele vai ser um inteiro, né? O nome, ele é o quê? Uma variável de caractere. O e-mail também. E a senha também, entendeu? Tamanho do ID. A gente não precisa botar o do ID, porque o ID ele vai ser auto-incremento, né? Aqui em cima dessa parte auto-incremento, né? Ele vai confirmar ela e o índice dela vai ser um índice primário, né? Eu vou executar aqui, por exemplo, porque o ID ele vai ser algo com uma espécie de referência importante, né? Então a gente deixa ele como primário, como fazer a memória ele de forma primária e no auto-incremento, para sair ID1, 2, 3, que é só uma espécie de identificador, né? Então, o tamanho aqui do nome, por exemplo, aqui é o tamanho de caracteres, né? 250, e-mail 250, senha pode ser 50, por exemplo, né? E, enfim, aqui a gente já conseguiria apertar em salvar e criar um banco de dados chamado usuário 2, com 4 colunas, com essas colunas aqui, né? Então, assim a gente já conseguiria criar o nosso banco de dados, né? Eu já tenho o meu aqui, ó. Eu já tenho o meu banco de dados chamado usuário, que tem justamente isso, ID, nome, senha e e-mail, né? E igual a nossa planilha ali em cima. Mas essa aqui já seria uma criação, né, do nosso banco de dados. E a gente poderia aqui, por exemplo, inserir já no nosso banco de dados, né? Aí a gente poderia inserir já valores, como a gente fez aqui no banco de dados, né, nas planilhas. A gente inseriu o nome, inseriu o ID, inseriu senha. A gente pode vir aqui e inserir também ID, nome, senha. E aqui poderia ser como a gente fez ali nas planilhas, né? Gabriel, aqui gabriel@gmail.com, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5. E aqui já poderia apertar em executar incrementar, provavelmente dito, né? Esses dados no nosso banco de dados. O ID eu não preciso colocar, já que ele é auto-incremento.
E assim já teria exatamente igual a nossa planilha do Google ali, só que num formato de banco de dados propriamente dito, né? Então se eu apertasse executar, por exemplo, aqui, ó, apertar aqui em executar, esse aqui é o comando SQL em si, né? A gente vai ver isso já já. Vou esperar um segundo. Está inserindo. Pronto, ó. Linha 1 inserida com sucesso. Se a gente for em visualizar, a gente vai ter justamente o que a gente colocou, né? Se for em estrutura, por exemplo. Deixa eu chegar lá. Tá aqui, ó. Inseri 3 vezes, que eu apertei muitas vezes. Mas tá aqui, ó. Exatamente o que a gente botou, né? ID, por exemplo, 1, nome Gabriel, e-mail gabriel@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso aqui foi porque eu sei que inserir 3 vezes. Mas dá pra ver que é exatamente como a gente inseriu aqui, né? Ele funciona com muita eficácia, né? Mas se a gente quiser usar o comando SQL em si, ao invés de usar o phpMyAdmin, né, que é toda essa estrutura facilitada, a gente pode ver aqui em SQL, nessa paginazinha, e ter acesso à parte da programação em si, né, do SQL. E aqui a gente consegue usar alguns comandos, né? O select, por exemplo, insert, update, delete. E aqui a gente já consegue mexer com o SQL em si, que mexe diretamente com o banco. Por exemplo, a gente inseriu da última vez usando o phpMyAdmin, que é nessa função inserir aqui, né? Mas poderia inserir também usando o comando SQL, né? Se a gente for insert aqui, por exemplo, inserir em usuário, que é nosso banco de dados, as colunas ID, nome, e-mail, senha, né? O ID a gente vai tirar, porque ele é autoincremento. E os valores, o valor 1 estava relacionado ao ID, né? Então a gente vai tirar ele aqui. Valor 2, 3 e 4. Valor 2 a gente pode botar, por exemplo, o nome ali, né? Gabriel. Valor 3 está relacionado ao e-mail. Vou botar gabriel@gmail.com. O valor 4 está relacionado, por exemplo, à senha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente já tem exatamente um comando SQL de inserir, né? Então mesmo que a gente inseriu aquele Gabriel, eu vou inserir agora de novo. Eu vou fazer uma diferença, eu vou botar Gabriel 2 aqui e apertar executar. Ao apertar executar, a gente vai inserir, né, em usuário o nome, e-mail e a senha com os seguintes valores. Gabriel 2, gabriel@gmail.com e senha 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai estar inserindo no nosso banco de dados, ó, linha 1 inserida com sucesso. Vai estar inserindo no nosso banco de dados da mesma forma que a gente inseriu usando o phpMyAdmin. E tá aqui ele. ID autoincremento, nome Gabriel 2, gabriel@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5. E tudo funciona corretamente. Se a gente for aqui no SQL, por exemplo, a gente também pode usar o comando cadê? Select, né? A gente pode vir aqui em select, por exemplo. Select, cadê? ID, nome, e-mail e senha, né? Vou selecionar só... Quer dizer, vou selecionar o e-mail. Vou selecionar só o e-mail do banco chamado usuário com a função com where, né? Como, né? No caso é quando, né? Então isso aqui é uma condição. Quando, deixa eu ver, nome igual a Gabriel 2, por exemplo, né? Então a gente vai selecionar o e-mail da tabela usuário com a condição de que o nome seja Gabriel igual a 2. Se a gente apertar executar aqui, por exemplo, ele deve retornar para a gente o e-mail, né, da tabela usuário da única pessoa que tem o nome Gabriel 2. Né? Apertei executar, vamos esperar aqui. Tá aqui, ó, mostrando registros, né? E aqui ele selecionou, por exemplo, gabriel@gmail.com, que é justamente o e-mail da tabela usuário com o nome Gabriel 2, né? Então dá para ver aqui que a gente consegue usar o SQL para mexer no nosso banco de dados, assim como a gente pode usar o phpMyAdmin também, que é toda essa estrutura. Né? E esse fica o vídeo sobre a tarefa 2. Ainda virão outros 2 vídeos sobre a tarefa 3 e sobre a tarefa 4 para completar o semestre. E ficamos por aqui.